Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando esse sexto domingo da Páscoa. Nós estamos concluindo esse tempo que nos voltamos de modo especial para o mistério da ressurreição de Jesus. E é interessante perceber que parece que a liturgia hoje nos convida a refletir de modo especial sobre o Espírito Santo. Agora, com muito cuidado, a gente precisa fazer isso, porque senão nós vamos estar considerando o Espírito Santo como uma pessoa que não faz parte da Trindade. E, infelizmente, a gente nota que algumas pessoas mantêm assim uma certa... terminam manifestando facilmente que acreditam muito mais no Espírito do que mesmo em Jesus. Então a gente precisa ter bem claro que não tem como pensar no Espírito Santo se a gente não considera Jesus, se a gente não considera a sua vida humana, se a gente não considera o seu sofrimento, mas também a sua vitória sobre a morte. A gente precisa ter isso bem claro em nossa mente. Então, não fazer essa distinção de naturezas. A gente sabe que existe uma distinção de pessoas, mas não de natureza. Então, pensar o Espírito de Deus, pensar o Espírito de Jesus, é pensar também na pessoa de Jesus. E é a promessa que ele faz. Os discípulos, a comunidade cristã, estavam passando por situação não muito fácil. A comunidade cristã vivenciando experiência de solidão. Jesus diz que ia partir, mas vai pedir que o Pai envie o defensor, envie o Paráclito. Paráclito, na verdade, o Evangelho de hoje já diz, é aquele que é o defensor. Mas não é simplesmente aquele que é o defensor, também é aquele que é o consolador. Então, quando olhamos para a história da igreja, quando olhamos desde os primórdios, voltamos um pouco à experiência dos primeiros cristãos, quando olhamos para a igreja nos dias de hoje, nós percebemos claramente a ação do Espírito como defensor. Quantos anos de história, quantos anos presente no mundo, e a igreja certamente passou por tantas situações difíceis, ainda hoje passa por situações tão difíceis, quando o Espírito do mundo quer inserir dentro da igreja coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. E é mesmo diante dessas dificuldades, é mesmo diante dessa experiência tão dolorosa que muitas vezes a igreja enfrenta, que a gente nota claramente, não é outra pessoa a não ser o Espírito de Deus. Não é outra situação a não ser o Espírito Santo que realmente está presente dentro da igreja, defendendo-a de tantas situações que comprometem a originalidade do Evangelho. Então a gente só tem que agradecer a Deus. Agradecer muito, porque realmente percebemos que se hoje aqui estamos, essa reunião enquanto comunidade cristã, ela acontece porque o Espírito está em nós. O Espírito de Deus, como diz o Evangelho, ele está dentro de cada um de nós. Ele está no nosso coração. Mas quem é realmente que deve receber? Ou quem é realmente que tem esse Espírito dentro de si? Valeria a pena a gente refletir sobre isso. Qual é a pessoa que realmente está possuindo, a pessoa que tem o Espírito de Deus dentro de si? E Jesus deixa as condições bem claras. Uma pessoa que ama a Cristo, uma pessoa que ama os irmãos, uma pessoa que vive os mandamentos. Para você ter certeza de que o Espírito Santo está em você ou está em alguém, basta perceber através do seu testemunho de vida que essa pessoa manifesta amor a Cristo
manifesta amor aos irmãos, mas também vive os mandamentos. E aí a gente se depara muitas vezes com tantas contradições, até mesmo porque se revela não o Espírito de Deus que está em nós, mas o espírito do mundo que já tomou conta do nosso coração. Como é que a gente pode perceber que o espírito do mundo parece que está invadindo o nosso interior? Quando lá dentro do nosso coração nós deixamos um espaço aberto para o ódio. Quando dentro do nosso coração nós deixamos espaço aberto para suscitar divisão. Quando deixamos o nosso coração ser invadido pelo mal. Aí sim, nós percebemos que não é o Espírito de Deus que está agindo em nós, mas é o Espírito do mundo que está tomando conta do nosso coração. A gente precisa ter esse cuidado de manifestar uma observância aos mandamentos, de manifestar uma observância, de amar sempre mais a Cristo, de amar os irmãos, para não correr o risco de sermos incoerentes e, ao invés de levarmos o Espírito de Deus, a gente fazer implantar sempre mais esse espírito do mal, o espírito do mundo que muitas vezes já está dentro do nosso coração. E aí, meus irmãos e irmãs, nós olhamos para a liturgia de hoje que apresenta para nós esse Espírito como defensor. E eu já dizia em muitas situações, a gente só pode reconhecer que realmente o Espírito está nos defendendo. E quem pratica os mandamentos, quem está intimamente unido a Deus, não precisa ter medo de nada. Porque você realmente já vai estar protegido por esse defensor. É isso que deve alimentar em nós a esperança. Se você vive a sua fé, se você vive cultivando a intimidade com Deus, naturalmente não existe situação alguma que venha tirar de você o ânimo. Porque o Espírito lhe dá essa certeza de que você está protegido. Ele é o defensor. Mas além de defensor, o Espírito de Deus também é consolador. Porque diante dos sofrimentos que a comunidade cristã vivenciava, diante das perseguições que a comunidade cristã, na verdade, também vivenciava, o Espírito pairava como consolador. E é esse consolo que às vezes a gente também sente. Nas dificuldades que enfrentamos, nas situações difíceis que vivenciamos, é o Espírito que nos dá o consolo para a gente nunca desanimar, sempre ter a cabeça erguida, sempre permanecer de pé, permanecer firmes, porque quem nos sustenta é Deus, quem nos sustenta é o seu Espírito. Mas não é simplesmente para que sejamos consolados. O Espírito nos consola, mas também nos concede a graça de consolar os demais. Às vezes tem pessoas que estão passando por situações tão difíceis e chega alguém assim com aquelas mesmas palavras: tudo passa, tenha paciência. O que é que de novo traz essas coisas que a gente escuta em todas as situações? Uma pessoa que realmente está imbuída pelo Espírito de Deus, uma pessoa que também está para consolar e transmitir esse Espírito, sabe dizer até mesmo a palavra certa para determinadas situações, sem ser inconveniente, porque é o Espírito que fala. Nós nos tornamos instrumentos do Espírito de Deus. Como é que a gente pode perceber a ação desse Espírito? O Espírito é invisível, a sua ação também é invisível. E por ser invisível, precisa de nós, precisa de nossas mãos para agir, precisa de nossa boca para poder se comunicar, precisa de cada um de nós. Então hoje nós somos convidados a pensar: será que realmente estamos sendo instrumentos do Espírito de Deus? Será que eu estou me deixando
a habitar por esse Espírito, ou simplesmente estou aumentando as divisões, as situações conflituosas que o mundo tanto hoje coloca em nossa vida? Então vamos pedir a Deus que Ele se manifeste sempre mais em nossa existência, se manifeste na igreja. Vamos pedir a Deus que sejamos fiéis à Sua vontade, amemos sempre mais a Cristo e aos irmãos, observemos os mandamentos, para que esse Espírito possa renovar as nossas forças, renovar nossas energias e assim nos tornarmos verdadeiros instrumentos seus na igreja e também na sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.